dentro deste universo da logística, do ponto de vista dos pequenos, nós queremos aprofundar um pouco mais como é que a PME pode vencer esta crise usando a logística e o e-commerce como aliados. Eu quero convidar o Jucar Oliveira, ele é o CEO da B2Log. Jucar, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vivi, tudo bem? Tudo bem, a palavra está com você, querido. Muito obrigado, querida. Vamos em frente. Estou acompanhando aqui, a palestra do Mauro foi sensacional, muito bom. Todas têm sido, né, o nível das palestras estão muito boas. Bom, Vivi, vamos lá. O foco que a gente vai falar aqui hoje, claro, existem muitos assuntos extremamente importantes, mas eu foquei aqui para falar de PMS, né? Então, não sou especialista da crise, mas a gente está acompanhando muita coisa e acho que qualquer empresário hoje está atento ao máximo de informação possível, com apreensão, diante de um cenário que a gente nunca teve antes. Acho que a incerteza dos dias de hoje é uma das angústias aí que nós, como empresários e também quem é colaborador, enfim, prestador de serviço, vem passando, tá? A gente teve acesso a um estudo, eu queria começar por aqui, Vivi, que eu achei assim, sensacional. Quem fez esse estudo foi uma startup chamada Loft, são amigos nossos, a gente conhece, eles admiram muito o trabalho que eles fazem, o Mate, o Florian, e ele com a equipe, né, eles com a equipe fizeram um estudo muito bacana. Eu quero compartilhar depois, inclusive, o link aqui via chat ou no final a gente pode, enfim, organizar como é que vai ser. Mas eu queria que vocês depois dessem uma olhada, porque é um material muito legal. Eles trabalham com várias premissas, mas eles olham o aspecto da PME em um dos slides deles de um jeito que me chamou muita atenção. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui esse estudo que, claro, eles fizeram um estudo bem amplo, usando algumas fontes muito bacanas. Esse dado, por exemplo, vem de um estudo feito por um colunista do New York Times, que é o Thomas Friedman. Achei bem legal, depois vocês deem uma olhada, muita gente está comentando sobre o que foi dito ali, mas enfim, o foco que eu quero dizer aqui é para os PMEs e a atenção que a gente deve, nesses dias, olhar para essa classe que representa a Vivi, em termos de oportunidade de trabalho. Vamos falar, são quase 38% de toda a mão de obra formalizada no Brasil vem das PMEs. As PMEs, ao nosso modo de ver, e nas conversas que a gente tem feito aqui com colegas, são normalmente a última etapa de qualquer crise. A crise afeta uma indústria, se expande para várias outras indústrias, e a gente tem um efeito cascata normalmente mais retardado lá no varejo, nas pontas, enfim. Essa crise ela foi diferente, ela pegou exatamente todo mundo de surpresa, mas pegou a parte mais frágil, que é o varejo, o pequeno varejo, né, o PME, pequeno e médio varejo em geral. Então, a minha preocupação nesses dias, não só como o CEO de uma empresa de logística, mas também como quem pode pensar em soluções que vai ajudar esse mercado, tem sido uma das primeiras linhas de pensamento aqui, sabe, Vivi? Então, dando um panorama de como é que tem sido aqui para a gente a nossa operação esses dias, graças a Deus, a questão de volume de entrega tem se mantido, a gente tem acompanhado semana a semana. A gente tem visto uma curva que começou essa semana para alguns clientes diminuindo, mas para algumas faixas de segmentos aumentando. A gente tem aqui pelo menos 10% dos nossos clientes com um aumento entre a semana passada e essa. O que é de interessante para se analisar nos próximos dias? Eu entendo que a partir de hoje a gente começa a sentir talvez os impactos mais duros de demissão em massa. A gente já está ouvindo, tenho acompanhado algumas notícias, não quero alarmar aqui, mas é o cenário e a gente sabe que vai para esse caminho, não tem como, muitas demissões vão acontecer. Mas o pensamento que a gente tem trabalhado é como não se paralisar, como não travar. E, considerando que os PMEs respondem por quase 40% de todo o emprego formal, de toda a renda formal, pensar em saídas para os PMEs, eu acho que deveria ser uma das prioridades da agenda do governo e de todos os grupos que vêm se reunindo, e eu acredito particularmente no poder de parcerias e de
empresas que se juntam em momentos críticos como esse, é o que vocês estão fazendo, juntando todos em torno de um mesmo tema para encontrar soluções práticas. Bom, e aí desdobrando esse assunto de como é que a gente ajuda, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre PMEs, empresas de varejo principalmente, que não estavam preparadas para esse momento e que agora travaram, fecharam suas portas, foram para casa e estão sem saber como é que vai ser, porque não tem um prazo definido para a quarentena, não tem... a gente está acompanhando a discussão do governo e tudo isso, mas a gente sabe que ainda não tem um cronograma definido de ações que dá um norte, um horizonte para as empresas. Esse slide que eu tinha anterior, eu vou até voltar nele aqui, ele mostra um mapa de calor da capacidade que as PMEs têm de suportar dias, por exemplo, sem faturamento. E aí vai ali uma primeira faixa onde 25% das empresas conseguem aguentar no máximo 13 dias de caixa sem faturamento. E daí vem uma outra onda de calor aqui, que talvez é a maior, e a média vai cair nos 27 dias, que a grande maioria, talvez aqui, uns 30%, pelo menos, aguentaria até 27 dias. E vindo para essa curva de calor, talvez 60% aguentaria, talvez 75% aguentaria 60 dias. Então, numa primeira onda, 25% das empresas aguentaria talvez aí umas 2 semanas, 15 dias, 20 dias. Uma outra grande parte dessas empresas aguentaria até 60 dias, e esse total que a gente já fala de mais de 70% das empresas. Então, assim, pouquíssimas empresas de pequeno porte, médio porte, aguentariam uma quarentena que passasse de 1 mês e meio, 40 dias, 45 dias ou 2 meses. Então, essa reflexão de como a gente socorre quem é mais fragilizado nessa crise, é um pensamento que a gente tem compartilhado com alguns empresários, alguns amigos, alguns colegas, e a gente já tem trabalhado com bastante esforço em criar situações que sejam alternativa para os PMEs. Bom, enfim, na contratação de transportadoras, em geral, o que a gente se preocupa? Performance, praça, a abrangência e o preço, sempre foi essa a dinâmica. Não é diferente no momento desse. Eu acho que para um PME, gerenciar mais do que 5, 6, 7 transportadoras sempre vai ser um desafio. E o que a gente sugere? Que você considere parceiros que vão conseguir te dar a abrangência para trabalhar. Performance é algo que sempre foi importante na escolha de qualquer parceiro, mas que em dias como esse, talvez você tenha que relevar um pouco esse aspecto. O preço, ele é importante sim, porque você vai ter que trabalhar com tudo reduzido nesses dias, acesso a preço que mantenha você competitivo, então ganha mais força ainda. E Vivi, compartilhando aqui com vocês esses dados, na verdade são dados do EBIT, a gente tem acesso a eles, foi na edição do ano passado, né, de 2018, na verdade, e ele dá um panorama de como os Correios eram, aliás, como é o share dos Correios e como está o share das transportadoras privadas. Em termos de share, o Correio vem perdendo muita participação no mercado nos últimos anos, a gente vem acompanhando isso, transportadoras vêm se renovando, a gente tem visto boas transportadoras trazendo soluções diferentes, soluções novas. O grande desafio que eu quero compartilhar aqui as PMEs nesses dias não vão ter tantas opções assim. Então eu entendo que se você está em São Paulo, grande parte da tua clientela está em São Paulo, foca em São Paulo como a praça que você vai trabalhar com mais afinidade, com mais esforços dedicados, e aí você vai procurar as melhores transportadoras dentro desse contexto para te auxiliar. Mas não deixe de considerar, por exemplo, os Correios, que sempre esteve aí, e acho que numa época como essa, crítica, ele ganha um papel de ser um reforço em toda a logística e principalmente dos PMEs que não tem todo um suporte operacional para gerenciar muitas operações, muitas transportadoras. Bom, os diferenciais que eu mapeei aqui como importantes na escolha das transportadoras que as PMEs vão escolher para trabalhar nesses dias, em ordem de importância seria serviço de coleta, gestão de frete e suporte. Por que coleta? Porque nos dias de hoje, a mobilidade está sendo um assunto extremamente importante. Não se pode sair, não se pode se locomover, frequentar ambientes com muito movimento de pessoas, está sendo evitado ao máximo. E tem um outro aspecto nisso. Acho que quando os esforços são muitos, ok, você tem como gerenciar melhor isso, mas quando os esforços são poucos, os recursos são poucos, você tem que melhorar ainda mais a aplicação desses recursos. Então, uma PME com um time enxuto, com um time pequeno,
Você tem que focar no core business da tua operação e deixar que quem tem capacidade de fazer um bom serviço faça. Não são todas as transportadoras, ou não são muitas transportadoras que operam serviço de coleta, principalmente para pequenos. Médios, a gente até vê alguns movimentos acontecendo. As grandes, ok, estão sempre bem estruturadas no aspecto da coleta, mas PMS, pouquíssimas transportadoras fazem o serviço de coleta. Então, é legal que você selecione parceiros que têm esse tipo de serviço. Gestão do frete é um outro aspecto muito importante. E, nos dias de hoje, pouquíssimas transportadoras pensam em desenvolver tecnologia que vão ajudar os clientes, de modo em geral, e principalmente PMS. Existem N plataformas hoje que podem oferecer suporte, gestão, mas, quando a gente vai analisar a realidade, é que não é feita para o PME. Porque nem todo PME consegue pagar uma parcela, uma fatura, um SaaS alto. Então, pensar em soluções que conseguem dar gestão de frete, onde você consiga ver os teus status, ver as ocorrências, tratar as ocorrências, principalmente se for em tempo real, melhor ainda. Então, uma parceria que consiga apresentar coleta, que consiga apresentar ferramentas que vão ajudar no gerenciamento do frete em si, eu acho que é muito interessante. E suporte. Principalmente em dias como esses, Vivi, de crise, eu acho que o serviço de atendimento em operações B2B cada vez mais está ficando distante. Mas por experiência própria aqui, ter um saque que funciona, um sucesso do cliente que funciona, que resolve o problema, é efetivo, muito efetivo, na redução de custos e na solução dos problemas, né, de fato. Bom, integração é um outro aspecto de extrema importância quando você vai escolher transportadoras e parceiros que vão operar junto com você a tua logística. Integração é um assunto dinâmico, é um assunto complexo, na verdade, mas eu tenho visto boas iniciativas no mercado de operações de entrega que têm trabalhado para integrar de forma simples. Se o PME já está numa plataforma, principalmente que opera com outras parcerias, entender se você vai ter que ter algum esforço grande ou não de integração, verificar, inclusive, se você tem a opção de ter dashboard intuitivo, se você tem acesso a controlar os arquivos de uma maneira simplificada, sem que exija conhecimento técnico, sabe isso? Captura do XML é uma solução que a gente desenvolveu aqui há algum tempo atrás, que ele zera praticamente qualquer esforço de integração, basta que o embarcador coloque lá o CNPJ da transportadora na nota e a gente consegue capturar na Cefaz, por exemplo, e isso zera qualquer esforço de integração. Então, tem transportadores que estão explorando isso, tem TMS que estão explorando isso, mas não são todos. Então, são dicas que eu quis enumerar aqui e passar como pontos importantes para o PME considerar no momento da contratação de transportadoras. Tá legal? Bom, e aí eu vou para algumas dicas aqui que a gente tem ouvido muitas coisas nos últimos dias de clientes nossos e eu queria compartilhar com vocês. Para dias como esse que a gente tem vivido, o essencial e importante é fazer a operação rodar. Eu entendo que todas as operações estão indo nessa linha e o PME mais ainda. Foca naquilo que é importante para a tua operação rodar. Vivi, como estamos de tempo aí? Da Jucá, pode seguir. Legal. Beleza, essa parte aqui é mais um apêndice mesmo, tá? De dicas, eu vou só pegar mais uma aqui que eu considero importante. Priorizar, se a tua solução já ajuda empresas a resolver problemas relacionados à crise, legal. Se não, e você tem como fazer isso, eu acho que é legal. A grande diferença das empresas de hoje em dia que vão conseguir atravessar talvez a crise está muito relacionado em como nós vamos ajudar as pessoas e as empresas a superarem a crise também. E por último, Vivi, fortalecer os laços aí de parceria, acho que é, claro, muito importante, mas por último, não tomar decisões desesperadas, mas também não perder o time de tomar as decisões importantes para o negócio, para que você siga em frente, para que você consiga atravessar essa crise, apesar da incerteza, mas tomar as decisões certas faz toda a diferença no momento de crise. Eu finalizo aqui a apresentação. Vou abrir aí para perguntas, Vivi, caso tenha algumas perguntas aí relacionadas ao tema. Obrigada, Jucá. Jucá, eu gostaria, assim, você trouxe dicas ótimas, e eu gostaria que, na medida do possível, não precisa citar marca, nada, mas por categoria, o que vocês fizeram aí, por exemplo, para as categorias essenciais, né, nos últimos 10 dias aí, que eu não tinha pensado nisso antes, ou
a gente queria melhorar e agora surgiu a chance realmente de melhorar para os clientes PMEs de vocês? Vivi, a gente tem feito monitoramento semanalmente aqui, tá? Até semana passada, nenhuma categoria tinha diminuído algo assim significativo de volume, nada. Essa semana a gente sentiu uma retração na categoria moda. Moda deu para a gente, para os clientes que a gente tem, deu uma queda no segmento de moda. Mas, por outro lado, a gente teve um aumento aqui na categoria de itens específicos, por exemplo, de ferramenta, reforma, a gente teve um aumento nesse aspecto. A gente teve um aumento de clientes que trabalham com produtos genéricos, assim, relacionados à higiene da mulher, a gente teve um aumento significativo. Aumento em alguns produtos variados de marketplace, a gente teve um aumento. Para você ter ideia, Vivi, da semana passada para cá, nós tivemos um aumento de quase 30% no volume de clientes PMEs. Tem crescido bastante 30%? o volume. 30% do total de clientes que nós temos hoje. Jucá, vocês já estão atendendo onde, PME? Só São Paulo, Rio? Olha, Vivi, nós estamos atendendo São Paulo e antecipando uma operação de redespacho que estava prevista para iniciar daqui a quase 2 meses. Nós antecipamos e já iniciamos essa operação. A gente está escalando ela aos poucos, mas a nossa ideia é que na primeira e segunda semana de abril a gente abra para todos os clientes PMS que estão com a gente, mas já estamos operando grande parte do Brasil. Eu diria aí pelo menos uns 60% a gente já está operando. Só não está operando alguns países, estados do Nordeste. Não deixa de ser a distância, né? Não deixa de ser país, né? Não deixa de ser país. Boa, Jucá, boa, Jucá. Baixo, operando. Jucá, uma das dificuldades que o PME tem, parabéns aí pela solução que você está criando e democratizando o acesso, isso é importante. Que dificuldade você mais percebe quando você chega dentro da operação do pequeno para ele entender a complexidade da logística e transformar isso numa facilidade? 2 dificuldades. A gente vem mapeando, na verdade, PMEs há mais de 2 anos, né? A gente se fala, né? Sempre, inclusive, eu preciso de ajuda. Você conhece esse mercado assim tão bem como poucas pessoas que eu conheço. Mas a gente vem se estruturando para atender os PMEs há 2 anos. Nós atendemos PMEs aqui já fazem 2 anos. O que a gente estruturou para esses tempos são os redespachos. Antes nós não fazíamos e nós começamos nesse ano a fazer, no começo desse ano. Qual a grande dificuldade que a gente percebe em fazer uma operação do PME rodar bem? Primeira coisa é a integração sistêmica, porque ele não dispõe. Quando ele dispõe, é um sistema que ele utiliza que normalmente é um sistema SaaS, que não foi tão bem desenhado para a operação dele, e tem os recursos mais primitivos ali, básicos. Dá para botar para rodar uma operação dessas? Dá. Mas o que nós fizemos aqui nesses últimos 2 anos? Nós desenvolvemos uma feature para dar para o pequeno embarcador gestão de frete, porque quando ele vinha para cá, ele não tinha essa ferramenta, ele não conseguia contratar no mercado, porque o preço de uma solução de mercado desse tipo não encaixa dentro do negócio dele. Então, a grande dificuldade, na nossa opinião, foi a integração, e nós encontramos formas de resolver isso. Hoje, por exemplo, a gente integra com 0 esforço de integração, faz uma operação rodar sem integração, praticamente. E a outra dificuldade, Vivi, foram as coletas. Então, nós redesenhamos todo o nosso processo para simplificar esse processo de coleta. Você imagina que coletar, por exemplo, em Jundiaí, 500, 600 pacotes, para a gente é uma dinâmica. Coletar 2, 3, 5 pacotes em um PME que hora está no Bom Retiro, outro está no Brás, outro está no ABC. É um outro desafio. É muito complexa. Talvez o gargalo da maioria dos marketplaces que trabalham e operam sellers seja essa. E a gente conseguiu resolver esse problema hoje. Nós coletamos com a malha. Então, o mesmo entregador que faz a entrega é o mesmo que coleta. Então, isso trouxe uma dinâmica muito grande para essa barreira que nós encontrávamos lá atrás de operar o PME. Bacana, Jucá. Jucá, muito obrigada. Obrigada por ter estado com a gente aqui na tarde. Parabéns aí pela iniciativa e pela democratização do acesso a uma solução de logística. Muito obrigada. Vocês. Tá muita gente boa para falar sobre problemas que vão ajudar mesmo os PMEs a andarem esses dias. Muito obrigada, querido. Um abraço. Valeu.